Rock and roll, ação, vingança, amor e um poder maior que a morte. Em 1994 surgiu um filme que chocou o mundo com sua triste história, tanto a do filme quanto a história por trás do filme. Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história do filme O Corvo, o trágico filme que tirou a vida de Brandon Lee. Então, alerta de spoilers. A história começa no dia 30 de outubro, na chamada Noite do Diabo, quando criminosos celebram colocando fogo na cidade. Mas em meio ao caos ouvimos a voz de Sarah, uma garota que conta a lenda de um corvo que levava a alma das pessoas para o mundo dos mortos. Mas às vezes, quando a alma carregava muita tristeza, o corvo a traria de volta para que ela pudesse acertar as contas. Nesse momento, o filme mostra uma cena de crime, onde uma mulher muito ferida estava sendo socorrida e a polícia estava investigando o apartamento destruído. Lá é revelado que o noivo foi morto um dia antes de seu casamento no Dia das Bruxas. Do lado de fora, o sargento Albrecht tenta consolar Sarah, que chora pelo casal que cuidava dela, Eric e Shelley. Um ano depois, vemos o que restou dos prédios incendiados e Sarah deixando flores nos túmulos do casal, mas vai embora sem se importar com o corvo que pousa em cima da sepultura de Eric. No caminho, ela encontra com Albrecht, que é gentil e até paga um lanche para ela, mas precisa interromper a refeição porque criminosos detonam um lugar perto deles. De volta ao cemitério, o corvo usa seus poderes, e com muita dor, Eric se levanta de seu túmulo. Ele, desorientado, caminha por um beco, onde o corvo aparece para guiá-lo até seu antigo apartamento, e em seguida começa a se lembrar de sua morte, onde criminosos invadiram o lugar e abusaram de Shelley na frente dele. Depois, o feriram com facas e tiros e o jogaram do alto do prédio, mas agora, ele estava de volta e transformado. Depois disso, ele começa a se lembrar de sua vida com Shelley, e isso o deixa com mais sede de vingança. Ele então se inspira em uma máscara de Halloween e pega suas roupas de roqueiro, e agora junto do corvo ele sabia o que tinha que fazer. Do outro lado da cidade, os mesmos criminosos estavam tomando balas como se fossem comprimidos, e começam a comemorar que a Noite do Diabo estava se aproximando. Logo em seguida, Tintin deixa o grupo para vender as coisas em uma loja de usados, mas fica irritado já que não consegue muito dinheiro. Ele caminha sem reparar que Eric o seguia do alto dos prédios, com habilidades sobre-humanas, e assim que Tintin entra em um beco, Eric se joga em um lixão e começa a rir terrivelmente. Porém, quando nota sua presença, Tintin não se intimida. Os dois começam a lutar e Eric domina rapidamente. Depois disso, ele confronta o bandido sobre o que ele fez há um ano atrás, mas o bandido não mostra remorso. Ao virem à tona, as lembranças começam a afetar Eric a ponto de Tintin ganhar vantagem durante a briga. Porém, assim que arremessa suas facas, Eric se sobressai e se vinga de seu primeiro alvo. De volta a Gandhi, o grupo se reunia na casa de show do líder, onde recebem ordens para se agruparem na noite seguinte. E vemos Top Dollar, o líder, que mantém uma relação doentia com sua irmã, e juntos eles fazem uma vítima. Enquanto isso, Sarah vai ao bar, onde descobrimos que Darla, a mãe dela, tem uma relação com Fanboy, um dos homens que atacaram Eric e Shelley. Mas como a relação delas é péssima, Sarah vai embora. De volta a Albrecht, ele e a polícia são surpreendidos pela forma estranha que Tintin foi morto, já que o matador deixou um sinal de um corvo feito com sangue. Sendo assim, eles emitem um alerta e Albrecht fica muito interessado no caso. Nesse exato momento, Eric invade a loja de usados para saber de seu anel de noivado e acaba recebendo um tiro do dono, que morre de medo quando vê a ferida se fechando sozinha, e após uma pequena briga, o homem passa a cooperar. Com isso, Eric recupera seu anel e descobre o paradeiro do resto da gangue. Em seguida, ele ordena que o dono avise a todos que a morte está chegando, enquanto espalhava gasolina pelo local. Porém, o dono o xinga e diz que ele é que vai morrer. Isso faz Eric atirar nele usando as alianças de todas as pessoas cuja vida o dono ajudou a destruir. Contudo, ao sair do local, Eric se encontra com Albrecht, mas não mostra nenhum sinal de medo e até confessa o que fez com Tintin e o que vai fazer com os outros. Porém, assim que Albrecht se distrai com as pessoas saqueando a loja, Eric desaparece como mágica. As notícias sobre o que aconteceu com Tintin e a loja de penhores chegam aos ouvidos de Top Dollar, mas ele não dá a mínima, acreditando ser só boatos exagerados. Enquanto andava pela rua, Eric salva Sarah de ser atropelada e logo a reconhece. A garota então reclama do motorista e da chuva, e Eric aproveita para fazer referência à música de sua banda, que dizia que não pode chover para sempre. Isso faz Sarah o reconhecer na hora, mas quando ela olha para trás ele já havia desaparecido. Na delegacia, Albrecht decide investigar o caso do corvo por conta própria, e começa a suspeitar que tem algo a ver com o caso de Shelley e Eric, chegando até mesmo pintar o rosto de Eric para confirmar suas suspeitas.
Algum tempo depois, Eric segue até Fanboy, seu próximo alvo, que estava se divertindo com Darla. Ele entra lá e mostra seus poderes de cura. Em seguida, atira no homem e o deixa na banheira. Depois disso, ele muda seu alvo para Darla, e usando seus poderes, ele limpa o corpo da mulher das substâncias proibidas, e a lembra de seu dever sagrado de mãe. Mas assim que Darla sai correndo, acaba chamando a atenção de Grange, o braço direito de Top Dollar, que encontra Fanboy no chão, e Eric desaparecendo como um fantasma. Logo em seguida, o protagonista aparece na casa de Albrecht, que fica chocado quando descobre a verdade. Eric pergunta por detalhes da investigação de sua morte, e com seus poderes descobre que Albrecht ficou ao lado de Shelley até o fim, e até foi rebaixado do cargo depois de tentar investigar o caso sem autorização. No quartel da gangue, o dono da loja e Grange estão alertando Top Dollar sobre os poderes de Eric, mas como o dono insulta o líder, ele o mata. Algum tempo depois, T-Bird e Skank param em uma loja de conveniências, mas Eric surge e pega T-Bird desprevenido e o obriga a dirigir para longe. Porém, Skank vê o amigo na situação e rouba um carro para segui-lo, e até a polícia entra na perseguição por causa da alta velocidade, mas acabam se chocando com Skank quando cortam o caminho para alcançar T-Bird. Assim que chegam em seu destino, T-Bird fica apavorado, porque reconhece Eric e começa a recitar um texto sobre o diabo. Entretanto, Eric ignora e coloca vários fogos dentro do carro e o liga em direção a um rio, enquanto Skank observava tudo de longe. E morrendo de medo, ele corre para avisar Top Dollar, que dessa vez parece levar a situação um pouco mais a sério. Na manhã seguinte, Darla tenta se reconectar com Sarah e diz que alguém a deixou diferente na noite anterior, e Sarah decide dar uma chance à mãe, e começa a suspeitar de quem a mãe encontrou na noite anterior. Ela então vai até o apartamento do casal e começa a procurar por Eric. Ele reluta um pouco, mas decide aparecer para ela. De volta ao quartel da gangue, Skank está morto de medo e irrita Top Dollar, que convoca uma reunião com seus comandantes e diz que quer que eles se superem com a Noite do Diabo nesse ano, mas são interrompidos com a chegada do Corvo e Eric, que se senta na mesa e diz que só quer Skank. No entanto, Top Dollar e os outros não estão com medo e abrem fogo contra ele, enquanto a irmã tenta capturar o Corvo. Mas Eric se levanta como um fantasma e começa a matar todos ali, e até mesmo usa uma espada samurai, até que alcança Skank e o joga do prédio. Porém, precisa fugir imediatamente, porque a polícia o cerca, mas por sorte, Albrecht aparece e lhe ajuda a despistar a polícia, até que Eric desaparece do nada e reaparece próximo a seu túmulo onde encontra Sarah, que está triste porque não vai mais poder ver ele de novo. Ele então lhe dá o colar de Shelley, acreditando que fosse a vontade da noiva, e a abraça. De volta a Top Dollar, ele está nervoso porque a Noite do Diabo foi impedida, mas sua irmã descobre que o poder vinha do Corvo, então monta um plano para atrair Eric, sequestrando Sarah. É aí que o Corvo usa seus poderes para avisar Eric, que corre para dentro de uma igreja, mas assim que chega lá, Grange atira no Corvo para enfraquecê-lo, e Top Dollar atira em Eric e comprova a teoria da irmã. Mas antes que pudessem se livrar de vez do Corvo, Albrecht aparece e atira nos criminosos, dando início a um grande tiroteio. Grange é o primeiro a cair, mas a irmã revida atirando em Albrecht. Porém, ao segurar o Corvo com as mãos, o Corvo a ataca e arranca seus olhos. Por fim, Eric segue o líder até o telhado, onde ele empurra Sarah, que fica se segurando para não cair, enquanto o bandido o ataca com uma espada, e Eric se defende usando um ornamento da igreja. Mas por estar distraído com Sarah, Top Dollar o fere mortalmente e admite que foi ele quem mandou os homens que fizeram aquilo com Shelley. Isso deixa Eric furioso, e ele usa seus poderes uma última vez para que Top Dollar sinta as 30 horas de dor que causou a Shelley, e os efeitos são tão fortes que ele cai do telhado para sua morte. Eric então sai de lá e encontra Albrecht e pede para que Sarah cuide dele até chegar a ajuda. Depois disso, Eric volta para seu túmulo, onde encontra sua noiva Shelley, e os dois finalmente partem juntos para o mundo dos mortos, para que finalmente suas almas pudessem descansar. E Sarah diz que a única forma de manter as pessoas que foram mortas vivas é continuar amando elas, e o filme termina. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Caso você tenha gostado, deixe seu like, se inscrevam e ative o sino das notificações. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima!